Sem dúvida, o que mais caracterizava a sociedade celta era a presença dos druidas, uma classe diferente de médicos, sacerdote, historiadores e tudo mais que se pode pensar. A sociedade celta estava dividida em apenas 3 classes: o rei, os druidas e os homens, sendo que os druidas eram superiores aos reis. Falar em druida, entretanto, não é tão fácil. A palavra engloba muitas e muitas funções. Seria semelhante a falar intelectual. Nos dias de hoje, o termo engloba várias profissões. Eram tão especializadas as funções dos druidas que eles tinham universidades, com especializações, etc. São 6 os tipos mais comuns de druidas. Os druida Britten, estes eram os juízes. Os celtas nunca chegaram a ter suas leis escritas, apenas os Britten a conheciam. Assim, a função deles era percorrer as casas e as cidades e resolver impasses que surgissem. Os druida Liang eram os médicos e curandeiros. Em geral, passavam mais de 20 anos em seus estudos. Antes de praticarem a cura, tinham especializações entre si. Entre eles estavam as ervas, as cirurgias, como a de transplante de coração, entre outras. Os druidas Kelaid eram os narradores. Eles tinham como função apenas repetir a grenária história dos celtas, que lhe haviam sido contada por outros Kelaid. A escrita era proibida a não ser para rituais de religião. Apenas repetiam para que a história não fosse esquecida. Também juntavam à sua história as novas trazidas pelos Sencha, os druidas Sencha, já que os Sailaj ficavam trancados apenas repetindo. Estes deveriam percorrer as terras celtas e compor novas histórias sobre o que estava acontecendo. Estas seriam repassadas aos Kelaid, que as decoraria. Os druidas Filid eram a mais alta classe dos druidas. A sua função era o contato direto com os deuses. Alguns deles eram descendentes diretos dos deuses. O mago Merlin é um druida Filid. Os druidas poetas. Uma vez que os druidas Skelaid decoravam a história, era preciso que alguém as aprendesse e contassem ao povo. Essa era a função dos poetas, que mantinham a tradição celta viva. Está relacionado ao agrupamento das pessoas civis daquela região. Já o entendimento druida está relacionado aos membros eclesiásticos que formavam as pessoas envolvidas mais diretamente nas questões ditas espirituais da época. Como sempre, bem e mal são perspectivas que desenvolvemos daquilo que é contraditório à percepção de alma. Feita essa ressalva, a perspectiva dos seres, aos quais Akhenaton foi instrumento, assim como ele próprio, é que sua missão teria um viés positivo, isso claro, pela ótica dessas consciências. No futuro, assim que houver um ambiente mais propício, irei preparar uma live com mais detalhes a respeito. Quanto ao no que acreditar, com fins de não se ser enganado, bom, isso como sempre é uma decisão de cada um. Houve muita miscigenação futura nessas regiões, com outros povos e culturas, mas no caso da Irlanda, o espírito druida ainda permanece forte naquelas populações com forte presença da maneira celta de viver a vida, bem distinta de outros agrupamentos do Reino Unido e mesmo da Europa continental. Todas as mitologias têm muito mais do que um fundo de verdade. São geralmente expressões reais de fatos e consciências, apenas por vezes com muitas hipérboles, características da forma de registro escrito ou oral. No demais, as avaliações ditas acadêmicas sobre esses fatos são, na maioria das vezes, doutrinações impostas para que não as levemos a sério.